Olá, meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Édipo, membro da igreja que está em Caxambu, Minas Gerais. Estamos nas igrejas que pertencentes à obra da restauração de tudo. E para mim como eu posso dizer, um desafio para mim de vir gravar esse vídeo aqui para estar postando aqui na nossa página, na nossa igreja, para compartilharmos um pouco a respeito do nosso trabalho, divulgando nossos trabalhos aqui na nossa igreja. Em breve estaremos aqui compartilhando com os irmãos vídeos aqui. Sábado agora estará se realizando um trabalho aqui dos varões da 4ª região. Os nossos amados irmãos que também pertencem à obra, então nesse momento vocês estão sabendo que terá um trabalho aqui sábado. E aqueles que puderem vir estar aqui conosco será às 17 horas, tá? Um trabalho dirigido pelos varões da 4ª região, aqui na nossa igreja que está em Caxambu, Minas Gerais. Então, se você sentir o desejo de vir estar aqui conosco, compartilhando conosco a sua presença, você está sendo convidado, tá? Para estar aqui conosco, será um grande prazer, tá? Nesse momento eu quero ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor que se encontram no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Começando a ler aqui no versículo 5 até o versículo 10. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te enviar, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. A gente vê aqui uma missão que Deus colocou nas mãos do profeta Jeremias, homem levantado por Deus, homem escolhido por Deus para exercer aqui uma missão difícil, né? Aos nossos olhos difícil. Quantas vezes Deus nos diz para fazermos alguma coisa, ou Deus nos manda para algum lugar e nós colocamos tanta dificuldade na frente. Às vezes Deus diz algo para nós: vai, faça. Chega para nós e diz: olha meu servo, você vai sair daqui e vai a uma outra cidade e fazer isso. Nós não estamos lá, estamos cá do outro lado, de onde nós já estávamos, onde Deus falou, né, para nós, como pessoa particular, e nós, às vezes, ficamos com o nosso corpo tremendo, aquele medo, sai agora. E aí a gente vê que o profeta Jeremias, ele vem e fala com o Senhor, né? Deus primeiro o chamou, estabeleceu a missão dele, e ele pega e fala para o Senhor que
que não sabia a primeira coisa que ele falou. Ele não sabia falar. E afirmando aquilo que ele tinha falado, ele diz: porque sou uma criança. Ele disse para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho capacidade de vir fazer esse trabalho. Porque a gente vê que uma criança, ele não tem um conhecimento, não tem uma estrutura, não tem um preparo, tanto material quanto espiritual. Uma criança pura, né? A gente vê que uma criança é pura, não tem nem maldade, nem conhecimento, nem do bem, nem do mal. Mas aqui, quando ele fala assim: Deus, eu não sei falar, ele quis mostrar para o Senhor: Deus, eu não tenho condições, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho como vir fazer esse trabalho. E aí te vê a resposta do Senhor para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. E uma coisa interessante que a gente vê aqui, que no versículo 5, onde eu comecei a ler, o Senhor diz para ele: antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. A gente vê aqui que se hoje se nós somos servos do Senhor, que desde o ventre de nossa mãe Deus nos conheceu, Deus nos escolheu para hoje sermos escolhidos pelo Senhor para militarmos na obra do Senhor. Quando eu falo aqui obra do Senhor, não estou especificando a nós, a obra da restauração. Estou especificando a todas as pessoas que servem ao Senhor, a todas as pessoas que temem ao Senhor, que têm o Senhor no seu coração, na sua vida, no seu cotidiano. São essas as pessoas que eu estou me referindo, tá? E é o que o Senhor também se refere a todos que servem ao Senhor. Vemos que antes mesmo de nascermos, Deus já havia nos chamado para fazermos parte da obra do Senhor, fazermos parte da igreja do Senhor, que a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós fazemos parte do corpo celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aqui que Deus ele vem preparando o profeta Jeremias. Às vezes a gente acha que o homem assim que nasce, que ele já tem o conhecimento, né, tem toda a sabedoria. Às vezes o homem acha que ele mesmo pode se capacitar para fazer a obra do Senhor. Mas a gente vê que não é assim, dentro da palavra não é assim. A gente vê que claramente aqui que Deus ele capacitou o profeta Jeremias para ele vir cumprir a palavra do Senhor através da sua vida, né? Deus o capacitou, Deus deu o entendimento a ele, Deus deu o discernimento a ele, Deus deu a sabedoria, a direção, a orientação que ele precisava, ainda que ele via despreparado, não capacitado para realizar aquela obra. Mas a gente vê que quando o Senhor ele entra na nossa vida, quando ele nos modifica, quando o Senhor começa a tirar as imperfeições, começa a tirar os obstáculos, começa a tirar tudo aquilo que nos atrapalha, que nos limita, Deus ele faz um reboliço na nossa vida de uma tal maneira que ele nos mostra que nós temos capacidade para fazermos a obra do Senhor da maneira como Ele quer. E a gente vê que o profeta Jeremias ele teve a humildade de dizer: Senhor, eu sou como uma criança.
eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições de fazer a tua obra, Senhor. Mas o Senhor consola ele e diz: meu filho, não diga que você não é como uma criança. O conhecimento quem vai te dar sou eu. E eu vou te preparar. Eu vou colocar você no caminho certo para você fazer a minha obra. E a gente vê aqui no versículo mais abaixo, quando o Senhor fala assim para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se Deus colocou uma missão para você fazer, faça. Se Deus colocou uma missão para eu vir fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar me esforçar. Porque muitas das vezes nós colocamos obstáculos na nossa frente, que às vezes nos impede de fazermos a obra do Senhor, ou às vezes ainda assim, você colocando um obstáculo, você ainda tenta fazer, mas você consegue fazer, mas com muita dificuldade. É assim que acontece. Mas o Senhor, Ele tem prazer de nos orientar, né? De nos capacitar. E Ele sempre, a todo momento, Ele sempre nos diz que Ele está ao nosso lado, nos guardando, nos capacitando, nos protegendo. Então vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. Vale a pena nós abrirmos o nosso coração para aceitar o projeto de Deus na nossa vida. Tá? Primeiramente, eu tiro isso para mim. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, às vezes vocês podem achar que que a palavra não serve para quem está pregando. A palavra serve sim para quem está pregando. Porque antes de eu vir falar, de o Senhor colocar qualquer coisa para mim vir falar aqui nesse vídeo, você pode ter certeza absoluta que o Senhor também está falando para mim aqui também nessa tarde. Você pode ter certeza, tá? Porque eu não sou dono da verdade. Deus, Ele é dono da verdade. O Senhor fala que a palavra dEle é fiel para se cumprir na nossa vida. A palavra dEle é verdade. A palavra dEle é vida para nós, materialmente e espiritualmente. Então, eu digo para vocês que da mesma forma que Deus possa vir estar falando no seu coração agora, também Deus está falando no meu coração aqui também. E é maravilhoso nós falarmos da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem separado para nós. Ele tem deixado essa palavra do Senhor para nós virmos estudar, examinar a Sua palavra, porque Ele tem prazer de nos orientar, de falar aos nossos corações. Eu não sou pregador, tá? Não sou teólogo, não tenho todo o conhecimento da palavra, tá? Mas estou aprendendo, estou buscando do Senhor conhecimento, estudando, e é bom nós procurarmos a conhecer ao Senhor dia após dia, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a Sua palavra. E nós vemos aqui dentro da palavra que nós lemos que Deus, Ele foi com o profeta Jeremias a todo o momento. Se você já leu o livro do profeta Jeremias todo, você vê que o Senhor foi com ele. Quando o Senhor fala, quando o Senhor orienta, Ele cumpre a tua palavra, do início ao fim. A promessa do Senhor, às vezes, pode ser 3 linhas assim no caderno, 3 linhas, mas em todas elas, letra por letra, linha por linha, até chegar à última letra, Deus cumpre na sua vida. E Deus assim cumpre na minha vida também. E a gente vê
Vamos agora ler um versículo aqui do capítulo 38, que falou muito para nós. Deixa eu ver aqui, versículo 10. Versículo 10. Os irmãos aí, vocês podem ler. Eu não vou falar tudo aqui, para nós não tomarmos muito tempo, não alongar muito o vídeo, tá? Mas se os irmãos lerem no livro do capítulo 38 do livro do profeta Jeremias, vocês vão ver aqui quando Jeremias ele foi lançado no calabouço. Vemos que Deus deu ordem ao profeta Jeremias, o capacitou, colocou a sua palavra na boca do profeta Jeremias, e tudo que saía da boca do profeta Jeremias era o Senhor quem estava orientando o seu povo. A todo momento Deus esteve com ele. E a gente vê que o povo, eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles não queriam crer, certo? E a gente vê que muitas das vezes as pessoas, por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir a verdade, eles não querem aceitar a verdade na sua vida, eles querem aceitar aquilo que eles estão vivendo, a sua realidade. Porque se eles estão vivendo bem, por que eles vão ouvir uma profecia que está falando que coisas ruins vão acontecer, que o juízo de Deus vai vir sobre eles, quando eles, ao mesmo tempo, eles estão vivendo uma vida boa, tem tudo de bom, nada estava faltando para eles? Então eles estavam com o coração fechado, eles não queriam ouvir a voz de Deus. E a gente vê que o profeta Jeremias, por ele estar fazendo a obra do Senhor conforme Deus queria, ele foi perseguido pelo próprio povo onde ele pertencia. Vê que o próprio povo perseguiu ele. E a gente, se vocês forem ler aqui no capítulo 38, Jeremias ele foi lançado no calabouço, apesar que no capítulo 37 fala que Jeremias foi para a prisão. Mas eu quero falar com os irmãos aqui um pouco sobre esse capítulo 38. E quando Jeremias ele foi lançado no calabouço, aqui no versículo 6, fala assim: então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia águas, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Se vê aqui a situação que o profeta Jeremias estava se encontrando naquele momento, por estar fazendo a vontade do Senhor. Ele não estava fazendo a vontade do homem. Tá? Ele não estava fazendo a vontade do homem, ele estava fazendo a vontade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para o profeta Jeremias vir pregar a sua nação. E a gente vê aqui que os príncipes, quando o profeta Jeremias profetiza para eles que não era coisa boa, eles não aceitaram e conversaram com o rei lá, tentando fazer a cabeça do rei Zedequias. E aí o rei falou assim: olha, está na mão de vocês, se vocês quiserem fazer, vocês fazem, mas eu estou fora disso. Então aí a gente vê que os príncipes, né, do povo pegam o profeta Jeremias e o lança ele no calabouço. Só que a gente vê que até mesmo dentro do calabouço, Deus era com ele. Vê que como Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra na vida do homem. Vê que mesmo nas adversidades da nossa vida e quando passamos, Deus ele sempre é conosco. O Senhor sempre guarda, Ele cuida os seus, aqueles que são fiéis, aqueles que servem a Deus na beleza da sua santidade. Deus sempre Ele manda o recurso, Deus sempre dá a solução para nossos problemas, para as nossas dificuldades. Às vezes a gente acha que Deus não está conosco,
Deus se afastou de nós, né? Às vezes achamos, e a gente até questiona Deus, se Deus, o Senhor me mandou fazer uma missão, me deu uma missão, estou fazendo conforme a tua vontade, teu querer. Isso permite de uma tragédia dessa acontecer. Olha onde eu estou aqui, Senhor, aqui no fundo desse calabouço, aqui atolado de lama, Senhor, não tem nem como condições de eu sair daqui. Mas a gente vê aqui nos versículos mais abaixo, se você for ler depois com calma, leia no capítulo 38, você vai ver o que o Senhor fez. Então a gente vai ler aqui no versículo 7, se você quiser me acompanhar aí, no capítulo 38. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Então a gente vê aqui que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na vida de um servo de Deus que teme realmente ao Senhor. E o que nós tiramos de lição para nós hoje? Se Deus estabeleceu para você uma missão, quem que levanta o homem? É o Senhor. Quem que chamou o homem para fazer a obra de Deus foi o próprio Deus. O próprio Senhor nos chamou, né? E às vezes nós não nos achamos capacitados para fazer a obra do Senhor, mas Deus, Ele nos capacita, certo? Deus nos capacita. E às vezes, por nós fazermos a obra do Senhor, nós somos perseguidos, somos humilhados, somos pisados, saímos muitas das vezes como malucos. Você está perdendo seu tempo. Às vezes você vai falar com alguém da palavra de Deus e nem muitos vão ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração para falar àquela pessoa. Às vezes a gente sai triste, amargurado, mas nós temos que fazer a obra do Senhor, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte para Deus vir, chegar junto conosco, para Ele vir, nos dar condição, nos dar graça e Ele ser junto conosco a todo momento. E a gente vê, trazendo para o nosso tempo, que quando Deus estabelece algo na nossa vida, como eu falei, passamos sim por provas, por lutas, por dificuldades. Mas quando nós nos encontramos no fundo do poço, por tanta perseguição, por tanta coisa que às vezes ouvimos que nos entristece, que nos deixa angustiado, que nos deixa amargurado, somos perseguidos, somos humilhados. Mas mesmo no fundo do poço, mesmo no fundo, lá atolado na lama, mas o Senhor, Ele sempre envia o recurso. E a gente vê aqui que o Senhor tocou no coração daquele homem, daquele rapaz, para vir chegar até o rei e dizer o que se estava acontecendo. E então o rei mandou buscar lá 30 homens para tirar o profeta Jeremias de lá. E se fala bem no final do versículo lá, antes que ele morra. Então, se você acha que você está morrendo por estar se fazendo a obra de Deus, a vontade do Senhor, saiba que Deus, Ele vai mandar o recurso.
mas nunca podemos desanimar, nunca podemos vir parar no meio do caminho, ainda que seja difícil, porque o caminho que às vezes nós traçamos tem sim dificuldades, tem obstáculos, porque isso faz parte. Jesus, quando ele veio aqui à terra, né? Deus, ele foi provado, ele foi tentado. Você vê que o próprio Deus, ele passou por dificuldade, mas ele teve vitória, né? Te tem Jesus como exemplo, ele teve vitória. Então não tem como nós dizermos que para fazermos a obra do Senhor será fácil. Não, nunca será fácil. Nem tudo aquilo que nós fizemos será bem visto pelas outras pessoas. Mas nós temos que nos preocupar em olhar para Cristo, em olhar só para Ele, confiar somente nele, entregarmos a nossa vida a Deus e sermos sinceros com o Senhor. Não nos acharmos que nós somos capazes de fazer a obra de Deus. Não. O profeta Jeremias, quando Deus deu a ordem para ele, podia dizer: não, Senhor, eu vou fazer, eu tenho capacidade para isso, Senhor. Mas ele não, ele foi humilde e disse: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho condições para falar, não tenho conhecimento. Mas Deus deu o conhecimento para ele, o capacitou, colocou as palavras na sua boca para ele proferir ao povo, né? E ainda assim o povo não quis ouvir, passou perseguição, mas ele mesmo lá na prova, quando às vezes até parecia para ele que era o fim, a gente não sabe o que se passava na cabeça do profeta Jeremias, quando ele estava na prisão, e em segundo, quando ele estava no calabouço. Nós não sabemos o que se passava na mente dele naquele momento que ele estava ali atolado lá lando. Nós não sabemos, nós podemos até imaginar, né? Nossa visão humana, nós podemos até imaginar. É algo difícil, né? Mas Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus falou para ele que Deus seria com ele a todo momento, do início até o final. Assim: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derribardes e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então a gente vê que Deus, se Ele te levantou, se Ele te capacitou, se Ele te deu uma missão, nós temos que zelar para cumprir a voz de Deus. E entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus a todo momento dirigir a nossa vida do início até o fim, para virmos alcançarmos a vitória. Então, meus amados irmãos, vocês que estão nos acompanhando nesse vídeo, que Deus vos abençoe, que Deus assim possa vir falar melhor aos vossos corações.